Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Neste Mandcast vamos falar sobre a nova era da implantodontia por meio dos biomateriais. E para isso eu convidei aqui o nosso professor da Faculdade de São Leopoldo Mandic, nos cursos de pós-graduação, Luiz Macedo. Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Um prazer poder participar desse Mandcast. É isso aí. Professor Luiz Macedo é professor aqui dos cursos de pós-graduação, mestre e doutor em implantodontia e prótese. E está aqui conosco para falar sobre, vamos dizer assim, a revolução da implantodontia por meio dos biomateriais. Como que o biomaterial deu esse impulso na implantodontia? Na verdade, Marcelo, se a gente buscar 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu vou te falar quando eu comecei a fazer implantodontia, eu costumo dizer que a implantodontia, ela veio meio que por acaso, ela caiu na odontologia enquanto outras disciplinas não estavam prontas para recebê-la. E a gente enfrentou um período de implantodontia muito empírico, onde nós não tínhamos protocolos definidos, onde nós não tínhamos muito conhecimento para poder reabilitar alguns pacientes. E com o passar dos anos, com o aumento do conhecimento e tecnologia em termos de ciência, a gente conseguiu aumentar as alternativas terapêuticas para esse paciente. Inicialmente, se a gente voltar naquela época, nós tínhamos um sistema de implante, um tipo de componente protético e a implantodontia era voltada para aqueles pacientes que tinham osso disponível. Ou seja, uma gama enorme de pacientes não tinha acesso a essa alternativa reabilitadora. O que a ciência trouxe para a gente foi a possibilidade de começar a reconstruir alguns tipos de defeitos. E é aí que entra os biomateriais. Porque no início surgiram, década de 90, meados da década de 90, técnicas de reconstrução por meio de osso autógeno, mas ainda assim era para alguns pacientes, mas outros pacientes ainda não se engajavam dentro dessa disponibilidade, dessa alternativa. E com o conhecimento que a gente passou a ter de biologia e o fato de outras disciplinas começarem a agregar conhecimento para a implantodontia, isso ajudou bastante. A fisiologia, a patologia, a imunologia trouxe para nós conhecimentos que até então nós não tínhamos do comportamento do tecido ósseo. O que nos permitiu, então, começar a reconstruir defeitos usando alguns outros tipos de materiais, que não autógenos. E é aí que os biomateriais, os substitutos ósseos entram. Como que esses biomateriais hoje, diante de todo esse avanço tecnológico, ele consegue, o cirurgião dentista consegue dividir ali, eu quero usar esse biomaterial para esse tipo de defeito? Existe hoje algumas indicações para isso? Eu volto a dizer, no começo, eles chegaram com uma, vamos dizer assim, uma pegada generalizada. Surgiram biomateriais. Vamos substituir o material autógeno. E a pesquisa mostrou que isso não era assim. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem hoje um conhecimento que quem determina o biomaterial que vai ser utilizado é o próprio defeito ósseo. Ou seja, é o potencial regenerativo daquele defeito ósseo é que determina para onde a gente vai. Se a gente pensar em termos de biomaterial, a gente tem algumas classificações. A gente pode classificá-los de acordo com a origem. Então, a gente teria materiais que podem ser de origem humana, são os homógenos. A gente tem biomateriais que são sintéticos, produzidos em laboratório. E a gente tem biomateriais que são os mais utilizados, que são de origem animal, suína ou bovina. Eu costumo brincar com o aluno que a gente pode até ter um time do coração, mas não dá para ter uma técnica com um material do coração. Porque cada um tem a sua indicação. Durante anos, para substituir o material autógeno, nós começamos a usar o material homógeno, proveniente de banco de tecido. E não só os nossos resultados, inclusive de pesquisas feitas aqui por alunos nossos dentro da São Leopoldo Mandic, mostraram resultados muito bons em ganhos de tecido, em formação óssea, porém, às custas de um problema imunológico que depois outros trabalhos vindos da própria faculdade começaram a mostrar e chamar a atenção da literatura científica. Ou seja, esse tipo de material acabou, então, sendo deixado de lado. Então, hoje, a gente tem um conhecimento de fisiologia óssea, onde a gente vê que boa parte dos nutrientes necessários para a regeneração, para a formação óssea, estão dentro do próprio paciente. O que a gente precisa é lançar mão de uma técnica, um material que conduza essa formação. Então, a gente vai selecionar o material de acordo com o tipo de defeito, se você quer ganhar espessura, se você quer ganhar altura, se você quer ganhar ambos, se é um defeito dentro de cavidade, né, com as dimensões desse defeito e, obviamente, com a classificação morfológica dele ter ou não ter nutrientes
para a regeneração. E quais são todos os benefícios, imagino que são muitos, né? Mas os principais benefícios que todos esses biomateriais trouxeram para a implantodontia e para o paciente? Ali? Por exemplo, uma técnica que hoje em dia é feita de forma corriqueira para quem trabalha com implantodontia é a elevação do assoalho do seio maxilar. Em vista da pneumatização por conta da perda dos elementos dentários posteriores em maxila. Essa é uma técnica que originalmente usava-se material autógeno, ou seja, nós fazíamos uma primeira cirurgia para preparar o local na região superior, posterior, fazíamos um segundo acesso para poder coletar material autógeno do paciente, levávamos de volta para aquela área e aí finalizávamos as 2 áreas cirúrgicas. Isso era um procedimento que levava em torno de 3 horas e meia a 4 horas. E outras reconstruções, eles tinham a limitação, porque até então nós só removíamos osso de dentro da boca, de fonte intraoral. Para grandes volumes, passamos a colocar os pacientes no hospital necessitando de uma equipe, de um neurocirurgião ou um ortopedista, uma internação hospitalar, anestesista, ou seja, os custos muito elevados para um determinado procedimento. E os pacientes acabavam lançando mão, então, de uma outra alternativa protética de reabilitação ao invés dos implantes. Às vezes nem a ideal, mas era o que tinha na época. Hoje, os biomateriais, o conforto que ele dá para o paciente, não só em termos do trauma cirúrgico, mas diminuíram os custos, os procedimentos podem ser feitos todos dentro do ambiente do consultório, sem a necessidade de uma internação. Aqueles procedimentos que a gente levava 3 horas e meia, 4 horas para fazer, a gente consegue fazer em 30 a 40 minutos. Então, são procedimentos muito, muito mais rápidos. E a gente ainda tem um outro benefício hoje, com terapia celular, com uso de fatores de crescimento, de produzir, por meio de um sistema de impressão 3D, biomateriais de acordo com os defeitos do próprio paciente. Ou seja, a gente já não está mais falando de um produto que está no mercado. A gente hoje está andando na frente, a gente está produzindo aquele material para aquele defeito daquele paciente em específico. Customizado. Customizado. Então, essa é a próxima revolução. Essa é a próxima etapa. É não só produzir, mas também carrear esses materiais com célula ou fatores de crescimento. Que espetáculo, né? A odontologia não para de nos surpreender. Não, esse é um futuro assim, que já não é tão futuro. Imaginar tão futuro, já é presente, já está acontecendo. Legal. E qual é a dica que você poderia deixar aí para o nosso colega que está assistindo o seu vídeo aqui sobre os biomateriais, o presente e o futuro dos biomateriais? Então, para você que está nos assistindo hoje nesse Mandicast, a dica que fica é, primeiro, biomateriais não falham. Quem falha é o cirurgião na sua indicação. Essa é a brincadeira que eu costumo colocar. Mas o conhecimento de base, aquele conhecimento biológico, ele é fundamental para a tomada de decisão de quais biomateriais são os indicados para aquela situação clínica. Então, não adianta você hoje ser muito bom tecnicamente, manualmente, para fazer uma bela incisão, um belo manejo de tecido, uma bela sutura, se utilizou um material que não é o indicado para aquela situação. Então, a tomada de decisão hoje, eu acho que é mandatória em qualquer procedimento regenerativo. Muito bom. Então, vejam só, pessoal, as várias dicas que o professor Luiz deixou para a gente, mostrando a importância de sempre estar estudando, se reciclando nos seus conceitos para que você faça o melhor procedimento, a melhor escolha para o seu paciente. Muito obrigado, professor Luiz. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a vocês pelo convite. Legal. E se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like aí. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para que você receba um alerta de que um novo vídeo está no ar. Até a próxima!